Muito boa noite a ambos, António Vitorino, Pedro Santana Lopes. Pedro Santana Lopes, nós hoje ouvimos falar sobre as 35 horas o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças. Parece-lhe que será necessária alguma afinação de discurso? Porque, por um lado, o Primeiro-Ministro diz que vai ser para todos. E o Ministro das Finanças diz que vai ser só para uma parte. O que é que falta dizer para esclarecer o que vai ser? Isso é falta, de facto, afinar as versões, parece, não é? Porque, aliás, é uma reedição de algo que tinha acontecido, julgo que em fevereiro, já alguma discrepância no discurso. Estou convencido que se acabará por chegar a uma solução que é partilhada por ambos os membros do Governo. Não acredito que estamos aqui perante uma divergência mesmo. Não creio, mas também não garanto, entre Ministro das Finanças e Primeiro-Ministro. O que é facto é que não houve uma coincidência na expressão daquela que é, na verbalização daquela que será a posição do Governo, ou haverá duas posições. Porque, de facto, o Ministro das Finanças já tinha dito há meses, não, isto tem que ser introduzido de forma faseada. E o Primeiro-Ministro tem vindo sempre a dizer não. Não percebo qual é a polémica, qual é a surpresa, qual é a dúvida. Exato. Pronto, os Ministros das Finanças têm sempre aqui uma posição difícil, não é? Que dizem a verdade mais depressa, mais rapidamente, sem mas. Mais crua e dura, sim, António mais Vitorino, crua o e Primeiro-Ministro diz dura. é para todos, mas... Bom, mas os Ministros das Finanças são escape. supostos fazer as contas, quanto é que as duas coisas. A ideia com que eu fiquei é de que serão para todos, mas haverá algumas exceções. E essas exceções têm a ver com aquilo que o Primeiro-Ministro se referiu um pouco ambiguamente como ajustamento de horários. Estava, creio eu, a falar dos hospitais. No caso específico dos enfermeiros e dos técnicos auxiliares de enfermagem, onde provavelmente os efetivos atualmente existentes, para garantir a semana de 35 horas, exigirão novas contratações. Claro. E, portanto, a questão é saber quando é que essas contratações estarão efetivadas para permitir a aplicação plena das 35 horas. Mas é manifesto que, do ponto de vista político, a intenção é que ela se aplique a partir de 1 de julho à esmagadora maioria dos trabalhadores e, nos casos excepcionais, bom, logo que estejam criadas as condições. Ou seja, não viu qualquer tipo de contradição entre um discurso e outro? Contradição há, porque eu vi hoje uma notícia sobre que não se aplicaria aos trabalhadores com contrato individual de trabalho, que não está, aliás, também ainda confirmado. Pelo menos ruído à volta do tema há. Agora, nós teremos que esperar para ver, quando vier a decisão propriamente dita, a quem é que se aplica, a quem é que não se aplica e em que condições é que se aplica. E se satisfará ou não as pretensões dos parceiros no Parlamento, o PCP e Bloco de Esquerda. Pois, essa é outra questão. Eu diria que mais facilmente o Primeiro-Ministro muda de Ministro das Finanças do que de parceiros de coligação. Ah, sim? Quer dizer, acho que é óbvio. O Ministro das Finanças pode haver mais. Parceiros de coligação para apoiar o Governo, não creio que haja outros, não é? Portanto, não creio que se possa esclarecer contra o Primeiro-Ministro, até por definição. Agora, o Primeiro-Ministro usou, como é típico dele, uma expressão engraçada. É uma válvula de segurança. Exato. Há uma válvula de segurança, que eu, aliás, acho que é uma expressão que define bem sempre o que é a maneira de estar dele em relação às crises, em relação à gestão de dossiês difíceis. Ele tem sempre uma válvula de segurança para sair de uma situação que parece sem saída. E, neste caso, estou convencido que acabará por encontrar. É que os Ministros das Finanças, para além de fazerem contas, têm lá a pressão do Eurogrupo, dos financeiros todos, dos responsáveis do Banco Central, dos FMIs, e, portanto, que de vez em quando devem dizer aquilo lá das 35 horas não é sério, pois não. E, portanto, estão aqui divididos entre essas duas frentes. Outra é a da lealdade que devem ao Primeiro-Ministro. Apesar de que, é bom dizer, muitos países europeus, de facto, não têm as 40 horas ou têm regimes próximos das 35 horas, desde a Irlanda, a Itália, vários. Nós temos a crónica questão da produtividade, quer dizer, ter mais horas não significa que a produtividade melhore e aumente, ter menos não ajuda, de facto, a que ela suba. E nós temos um problema gravíssimo de produtividade, temos cerca de 60% da média europeia continuamos a ter. Agora, volto a dizer, é mais fácil ele mudar de Ministro das Finanças do que parceiros de coligação. Portanto, aqui os parceiros de coligação também já deram a entender claramente que não admitem
ou, quer dizer, não aceitam recuos nesta matéria. E haverá aqui alguma espécie de recuo para agradar a todos, António Vitorino? Mais facilmente ele mudará, como diz Pedro Santana Lopes, Ministro das Eu creio Finanças. que este tema não justificará Não? medidas tão drásticas como, por exemplo, ter que fazer essa escolha, porque essa escolha é uma escolha limite, digamos assim. Vamos ver, eu acho que, como o Pedro dizia, há vários países, olha, ainda hoje em França houve imensa agitação nas ruas e uma das questões que se estava a discutir era a manutenção ou não das 35 horas. Este é um tema importante para os trabalhadores. Mas, obviamente, que a razão da preocupação do Pedro é perfeita, é absoluta. Isto é, a questão da produtividade, se tem a ver com o horário de trabalho, e tem a ver com o horário de trabalho, obviamente, não depende apenas do horário de trabalho. Isto é, não significa que a redução das 40 para as 35 horas, sobretudo uma vez que o aumento não deu origem a nenhuma compensação salarial. E os trabalhadores também precisam de ser motivados para trabalhar e para aumentar a produtividade. Esse ponto é muito importante. Na minha opinião, devia estar indexado. Esta questão tem que estar ligada uma em relação à Os outra. aumentos. E, portanto, eu não vejo a questão das passadas 40 para as 35 horas desse ponto de vista tão dramático. Penso, contudo, que é mais delicada essa operação no custo da despesa pública. Na medida em que Mas é uma promessa saber do Primeiro-Ministro, uma promessa sufragada de não aumentar a despesa do Estado com pessoal. E em nome da transparência, nós teremos que saber onde é que vai haver aumento em virtude das novas contratações, que aparentemente vão ser necessárias, e onde é que depois haverá as necessárias compensações. É de acreditar que isto será possível? Ou terá que fazer aqui uma espécie de quadratura do círculo, como já outras vezes o fez? Não é fácil, lá está. O setor da saúde envolve um peso especial aqui nesta matéria. E cada vez mais. Sim. E aquilo que se tem estimado na área da saúde, por exemplo, na Misericórdia eu vejo, nos hospitais que temos, nos centros de saúde, e fazendo as contas para todo o setor do Estado, vai às centenas de milhões de euros. E, portanto, é uma quadratura do círculo muitíssimo difícil. Não vejo como é que vai ser aqui, vai funcionar a válvula de segurança, com franqueza. Acredito que se encontrem algumas compensações, mas é pesado. O setor da saúde, em muitos casos, os espectadores percebem, pronto, tem os turnos para as 24 horas, não é? E, portanto, se reduz o número de horas de trabalho, precisa de mais pessoal. Não há maneira de... Nós hoje ficámos a saber, a confirmação, aliás, já todos esperavam por ela, do presidente da auditora KPMG, de que o BCE vai obrigar os grandes bancos nacionais a reduzir o crédito mal parado. Saltamos assim de tema para o segundo tema de hoje. Parece-lhe inevitável, António Vitorino, a criação do tal Banco Mau, de que o Primeiro-Ministro já falava há uns tempos e que cada vez tem mais adeptos, o próprio Governador do Banco de Portugal e a banca, naturalmente, que está a esfregar as mãos de contente com este Banco Mau. E de que nós já falámos aqui várias vezes, aliás, diga-se de passagem. Mas parece não foi só o inevitável. Governador do Banco de Portugal. Ou talvez o mais inesperado foi a pronúncia do Presidente da República, Sim, também. que se manifestou a favor da sua criação. Em relação aos os presidentes dos bancos, eu acho que houve dois que se manifestaram contra, houve um que disse que não era com ele e houve dois que prudentemente disseram que não dependiam disso. Portanto, não, nessa parte não houve aí grande entusiasmo pelo Banco Mau. Vamos ver. A questão essencial que existe é como é que é possível libertar os bancos que continuam a ser fundamentais para financiar a economia real do lastro do peso do crédito mal parado, do crédito de cobrança duvidosa. E quer o Presidente da República, quer o Governador do Banco de Portugal vieram dizer uma coisa que, aliás, o Primeiro-Ministro tinha dito aqui há umas semanas atrás, numa entrevista, se eu não me engano, ao Diário de Notícias, de que haveria a solução de criação de um veículo. Mas continuamos todos ainda nos prolegómenos, isto é, nos preliminares. Fala-se de um veículo para ser, digamos assim, o depositário do crédito de cobrança duvidosa, mas ainda não se percebeu como é que isso vai funcionar. Mas estará sintonizado com o BCE, nesta fase Hoje, também. o Governador do Banco de Portugal, na minha opinião, pôs o dedo na ferida. Isto é, para que essa operação não seja excessivamente onerosa para o balanço dos bancos, porque essa é uma das consequências, obviamente. Isto é, esse crédito que for transferido tem que depois que ser compensado no capital dos bancos, que assim ficam, obviamente, com a sua folha de resultados afetada. Para isso, ele pediu um waiver, e essa é que é a ideia. Uma isenção das regras. Exatamente, ou seja, das regras das ajudas do Estado. Isto é, o que é esta operação, aparentemente, na declaração do Governador pressupõe? Pressupõe que haja alguma forma de envolvimento de dinheiro público. Caixa de Depósitos. Alguma forma de envolvimento de dinheiro público. Mas que esse dinheiro público não é considerado distorsor da concorrência, ou seja, não afeta a concorrência e, portanto, não é considerado ajuda de Estado e permite aliviar o peso do crédito mal parado no balanço dos bancos. Conjuntamente com o que o Primeiro-Ministro declarou,
de que o banco público tem que ser recapitalizado e que o Estado deve poder recapitalizar como qualquer acionista o seu banco, independentemente de se tratar de dinheiro público e, consequentemente, estar sujeito às regras Sim, de concorrência da União mas Europeia. essa isenção já é uma coisa que já não depende só de nós, Pedro Santana Lopes. Não, não depende, e tem que ser Portanto, muito bem precisamos- negociado. Mas esta sintonia é politicamente relevante. Há aqui vários factos que aconteceram hoje, são interessantes a propósito da banca. Esta sintonia, presidente, governo, primeiro-ministro, governador do Banco de Portugal. Já há muito tempo não acontecia primeiro-ministro e governador de Estarem Portugal alinhados. estarem alinhados. E para estarem alinhados, e até o governador ter vindo com essa proposta, cheira a processo já com alguns passos em Bruxelas e em Frankfurt. A questão que me surpreendeu, de certa maneira, foi a reação dos banqueiros, dos presidentes dos vários bancos, que de modo mais ou menos explícito disseram que não estavam de acordo, ou pelo menos não quiseram assumir, não sei, que a questão lhes dizia muito respeito. Eu acho que diz respeito a todos, com toda a franqueza. Crédito mal parado, têm eles lá todos quantidade considerável para resolver. Uns mais, outros menos, está fora de questão. Agora, o governador do Banco de Portugal disse outra coisa muito importante que eu gostava de sublinhar hoje, que é a necessidade de um tratamento sistémico da questão toda da banca, ou seja, a perspectiva global. Eu não aqui trabalho mais ainda só vai a circunscrito. meio, não é? Vai a meio. E pode envolver, de facto, aquilo que o António referiu, por isso saiu-me Caixa Geral de Depósitos há pouco, porque, de facto, essa dispensa em Bruxelas das regras europeias, como o António referiu, aponta para a necessidade de capitalização da Caixa Geral de Depósitos. E a partir daí, vamos ver em que montante a capitalização, a Caixa pode até ter mais um papel nisso. Mais uma nota só. É a afirmação categórica do Primeiro-Ministro de que perdas na venda do novo banco irão para a responsabilidade dos bancos que são parte no Fundo de Resolução. Até sublinhou, vou repetir para que não fiquem dúvidas. Sim. E eu estava a ver a cara de Fernando Henrique, até grande apoiante de António Costa, aqui naquele processo de formação do governo, e estava a vê-lo, pronto, com uma cara que eu não consegui decifrar todo, mas depois vi as suas declarações a dizer ninguém se preocupa com isto da CPLP e tudo. Hoje, naquela conferência, estavam ali jogos de poder extraordinários. Como tudo hoje. Extraordinários. E, portanto, acho do ponto de vista político, mas é muito importante para Portugal. Este, na minha opinião, nestes 40 anos de democracia, da vida de todos nós, é dos temas mais sensíveis, para os quais se exige maior capacidade de resposta dos vários dirigentes políticos, que o sistema financeiro está num tal estado, e ele é tão importante para a vida da economia, como é evidente em todos nós, que qualquer decisão errada aqui, ou avulsa, o tratamento tem que ser sistémico. Caixa e privados, todos eles. E não aceitarmos mais ser cobaias. Pelo contrário. Portanto, este avanço do governador do banco a dizer dê-nos dispensa e a sintonia com o Primeiro-Ministro e com o Presidente, eu acho que, apesar de tudo, é bom sinal. É positivo. Acho que sim, sem dúvida nenhuma. Mas hoje, apesar de tudo, tivemos o Ministro das Finanças a dizer que quer retirar o poder de resolução bancária do Banco de Portugal. Sim, esse ponto é um ponto muito importante. Sim. É que e o próprio Separar as Primeiro-Ministro águas. referiu que vai haver uma alteração na regulação e vai haver uma separação entre o que é a responsabilidade da resolução bancária e o que é a responsabilidade de supervisão. Esta fica no Banco de Portugal, aquela aparentemente será retirada ao Banco de Portugal e será colocada numa autoridade independente. Não é uma questão nova nem no debate político interno, isso já tinha sido falado antes, mas também no debate europeu. Mas esse é um ponto muito importante. Porque no ponto europeu nós tivemos na Comissão de Inquérito ao Banif aquela cena que foi descrita pelo António Varela, ex-administrador do Banco de Portugal, que é espantoso, que é num andar do BCE estava reunida a instância de resolução e estava-se a decidir uma coisa, e noutro andar estava o governo o Conselho dos Governadores do Banco Central Europeu a decidir outra. Isto é, quando debaixo do mesmo teto estão essas duas funções, o risco de uma colisão é enorme, porque a hierarquia acaba por prevalecer dando razão a um lado sobre o outro. O que não significa que, a serem separadas as funções, não se tenha que cuidar da sua coordenação. Sim. Porque essa coordenação é fundamental para que o sistema, no seu conjunto, funcione bem. Pedro Santana Lopes. Estou de Estava a dizer acordo. que era positivo. Sim, é positivo. É positivo porque, de facto, veja, o Banco de Portugal, o que é que acontecia até aqui, ou o que é que acontece? Ele tem a supervisão e a responsabilidade na resolução e, portanto, ao determinar os termos da resolução, ele está a mexer com o banco que supervisiona e agora, ao ter que decidir como fazer em relação ao Fundo de Resolução e ao banco que ele intervencionou, está também a afetar a vida dos bancos que ele supervisiona. É uma
promiscuidade de funções que importa pôr cobre e por isso acho que o passo é positivo. Tenho menos dúvidas aqui do que em relação ao Banco Mau. Considerei um sinal positivo essa sintonia, mas falta saber ainda uma série de elementos para podermos fazer um juízo Só definitivo. o Banco Mau não chega, é preciso mais também. Com certeza, mas... Ou na linha do que dizia o governador ou outra. Mas está-se a trabalhar no sentido de resolver as coisas e julgo que isso é muito importante. O António Vitorino do Banif, eu obviamente hoje não poderia deixar passar sem lhe colocar esta questão, quando soubemos que o António Vitorino e o Luís Campos e Cunha vão juntar-se ao Conselho de Administração do Santander Tota como independentes e a proposta será apresentada no final do mês à Assembleia Geral. Está confortável com esta escolha, António Vitorino? Estou confortável. Pronto, se perguntei essa, a resposta é esta. Eu sou há 10 anos Presidente da Assembleia Geral do Banco Santander Tota, não vou fazer comentários sobre o banco, seria inapropriado. Não, isso não, mas... Na qualidade de comentador. Para o Conselho de Administração. Está confortável, não teme que seja visto como uma escolha política? Bom, eu sou há 10 anos Presidente da Mesa da Assembleia Geral e já agora, Clara, sabe há quantos anos é que eu não exerço cargos políticos? 10 anos. Eu acho que isso me deixa-me confortabilíssimo. Sim. António Pedro Santana Lopes, faço-lhe a mesma pergunta, até porque enfim, quando se fala de Santana... Não foi, mas está obviamente fora e poderá ter a sua leitura, e isto muitas vezes também é usado no jogo político, mal ou bem, mas quando se fala do Santander ter sido beneficiado pela maneira como recebeu o Banif, literalmente sem espinhas, não é? A solução apadrinhada, precisamente, a solução que foi apadrinhada pelo governo socialista fica subjacente ou evidente de alguma maneira, há alguma ligação entre negócios e política? Sinceramente penso que não. É evidente que estou aqui em frente uma das pessoas que faz parte dessa notícia, mas julgo que estou à vontade para dizer o António Vitorino é reconhecido por todos, tem uma vida privada, uma vida profissional privada tão intensa desde há tantos anos que eu julgo que ela se sobrepõe, sabem todos que estão na vida pública, às suas ligeiras incursões na política. Aliás, é tão difícil tirá-lo de fora da vida privada que eu julgo que ele às vezes só estaciona em Portugal para vir a este programa e dar um saltinho ao escritório. E tudo em vida privada, portanto, a condição... E outra pessoa, Luís Campos e Cunha, ele foi ministro 3 meses, julgo, não é? Este ministro, eu não estou já a saída dele, mas mesmo que saísse, já estava mais tempo do que Luís Campos e Cunha. Portanto, acho que são duas pessoas de elevadíssima categoria profissional e isso serem socialistas ou democratas cristãos, ou seja, o que for, para aqui é secundário. E o António, como ele diz, já lá está há muitos anos, eu às vezes até brinco com ele quando falamos da banca. Bem, Santander, você tem lá qualquer coisa, não tem? Pronto, agora mudou, mas julgo que é não executivo também, sim. não é? Sim. Não podia ser do tamanho. Bom, amanhã a Comissão Europeia decide o que fazer em relação a países como Portugal, com déficit excessivo. É um dia difícil. O esforço feito por Portugal deve entrar ou não na equação, António Vitorino? Resposta, sim. Eu sempre fui muito crítico, mesmo quando era comissário, portanto, há 15 anos. Mesmo quando eu era comissário, eu sempre fui muito crítico a esta lógica, dizendo as sanções só agravam a situação. E, pelo contrário, a maneira de cumprir as regras é criar incentivos. Tu recebes os incentivos se atingires as metas. Se não atingires as metas, não recebes os incentivos e, portanto, aí sujeitas às consequências. As sanções aliás, nunca foram aplicadas. E não é a primeira vez que há países em déficits excessivos. E acha que não serão agora? Bom, vamos ver amanhã. Se a política ainda tiver um papelzinho a desempenhar nas questões europeias, em função da trajetória de ajustamento das contas públicas portuguesas, eu, se fosse a Comissão, seria muito prudente na maneira como tratava este assunto. Porquê? Olha, por uma razão muito simples. Porque estão metidos no mesmo saco Portugal e a Espanha. E são dois casos completamente diferentes. E eu estou curiosíssimo para ver como é que a Comissão vai reagir, porque isso também é um sinal. A Espanha não está com uma trajetória descendente do déficit orçamental, pelo contrário. O déficit orçamental espanhol de 2015 foi superior ao déficit orçamental espanhol de 2014. Não foi o caso do português. Não ficou, de facto, nos 3 pontos ali precisinhos. Ficou 3,2, não é? Se descontarmos, obviamente, aquela medida extraordinária que foi o gasto com o Banif. E, portanto, se não fosse o Banif... Teria sido 3,2. Quase. Ou seja, mas a trajetória compara com 4,9 do ano anterior. Portanto, desceu, e desceu significativamente, enquanto que a Espanha subiu. A que acresce, por exemplo, no caso espanhol,
o orçamento para 2016 de Espanha não foi aprovado pela Comissão Europeia. Não há governo. Foi rejeitado. E só não foi alterado com o argumento que não havia governo. Portanto, o que eu pergunto é o seguinte: sancionar Portugal, o que é que querem? Querem criar uma crise política em Portugal? Querem fazer de Portugal uma situação semelhante à da Espanha, de um impasse? Podem comprometer o futuro? Eu acho que o sinal que derem neste caso é muito importante, sobretudo porque o Presidente da República aí acho que esteve bem, dizendo não podem deixar de perceber qual é o impacto que isso tem na percepção que as pessoas têm de que, tendo feito os sacrifícios que fizeram, mesmo assim ainda fomos sancionados. E, obviamente, que as sanções caem sobre todos nós. Sim. Ou seja, amanhã espera que a política tenha coração, basicamente. Eu diria que... Coração e razão. Um pouco de coração e de razão também. Eu espero é que ainda haja política. E ainda haja política. Se bem que Portugal é, obviamente, um dos países mais pequenos, mas há outros países, e falava de Espanha, mas há outros Itália, países... Sim, os outros que França. viram o seu prazo empurrado com a barriga, como a França, por A exemplo. própria Alemanha, com o excedente orçamental, que também considera que devia ser penalizada por isso. Que tem a punição prevista nos tratados Mas e não também está é em curso. Portanto, espero que o Governo de Bruxelas não se transforme num voando sobre um ninho de cucos, ou seja, que, como dizia o António, tenha equilíbrio, bom senso e sensibilidade, que é disso que, de facto, que a política deve ser. E, portanto, seria absurdo mesmo que fossem aplicadas sanções a Portugal, e gosto de ver aqui aquilo para que tenho apelado em alguns dossiês, nomeadamente o sistema financeiro, a união de muitos setores políticos, e não posso deixar de sublinhar as cartas quer Pedro Passos Coelho, quer Maria Luísa Albuquerque, que enviaram para Bruxelas. E julgo que se levantou um clamor quase generalizado, a começar pelo próprio chefe de Estado, como foi dito, a dizer não. E estou convencido que o não irá acontecer. Se não, também Bruxelas estava a dar ao governo português muita matéria para poder repostar em relação, não é a 2 pesos e 2 medidas, é para 4 pesos e 4 medidas, ou 5 pesos e 5 medidas, quando lida com os diferentes países e as suas situações que todos conhecemos também, que ultrapassam as exigências previstas Mas não nos falando acordos. apenas das multas, hoje falava-se do congelamento dos fundos Dos estruturais. fundos, a questão é isso então, quer dizer, qualquer dos casos é dificilmente aceitável, como já dissemos, mas os fundos era altamente penalizador. Parecia que éramos algo que estávamos a prevaricar de um modo gravíssimo, que é tirar-nos os estímulos, como está dito, ao desenvolvimento. E isso não tem pés na cabeça. Se me permite, eu acho que a forma sustentada de sair do processo de déficits excessivos e, portanto, garantir o controle da despesa pública é através do crescimento económico. Ora, sancionar um país que tem déficits excessivos, privando do acesso a uma das poucas fontes de financiamento que neste momento está disponível para a economia real, que são os fundos estruturais europeus, é agravar uma situação que já de si é difícil, como se vê, daí o facto de se ter ultrapassado o limite dos 3%. Portanto, eu espero que isso não venha a acontecer. E ninguém entenderia os tais 2 pesos e 2 medidas, ou 3 ou 4 pesos e 4 medidas. Ninguém entenderia isso. Porque é bom lembrar que o déficit se encolhe, quer pela redução da despesa, quer pelo aumento da receita, não é? E, portanto, atentar quanto ao crescimento da economia implica também que possa ser geradas menos receitas. Portanto, é castigar-nos a nós próprios, a todos, ao fim e ao cabo também os europeus. Para além da questão de Espanha, que o António referiu, em que há muita coisa envolvida, é diferente de Portugal, mas também, num momento deste, faço lembrar, para o mês que vem temos o referendo em Inglaterra, e temos as eleições em Espanha. Portanto, Bruxelas vir agora aqui, arranjar também o sarilho, e depois, se calhar, ali os senhores no centro da Europa também discutirem, é tudo menos aquilo que o Reino Unido precisa para votar no próximo mês. Estamos mesmo no final. Bom senso. 2 minutos, só uma nota final sobre o Brasil. Estamos a viver um novo ciclo, um período de transição, há condições para governar. Como é que vê o que está a acontecer neste momento no Brasil e este novo governo de Michel Temer? Bom, eu acho que estamos a viver um ocaso, não é? De um ciclo. E acho que não é errado pensar que com este ciclo acaba apenas a dominação do PT. Acho que os efeitos vão ser muito mais profundos e provavelmente o presidente atual, o presidente interino, não é verdadeiramente um presidente de transição, é o notário de uma certidão de óbito.
Qual é a sua opinião, Pedro Santana Lopes? É o Subscrevo início de um alguma bocado. coisa, o fim de algo, o Não, início de outra coisa completamente diferente? Se for o começo de alguma coisa, será uma coisa muitíssimo estranha, porque eu continuo a considerar este personagem político estranhíssimo e cada vez há mais sinais disso. Acha que ele não tem força política para começar nada. Apesar de que, pronto, há lá uns elementos no seu governo, entre eles o Ministro das Relações Exteriores, José Serra, que até manteve a equipa anterior, do governo anterior, no Ministério das Relações Exteriores, que são bons elementos. Ele tem lá pessoas com capacidade. O Ministro das Finanças também? O Ministro das Finanças, que é bom, que agora foi buscar o Presidente do maior banco privado para o Banco Central. São pessoas, há lá várias pessoas com muito provas dadas. Mas agora, é um governo bolha, a situação aliado da realidade do país. É um governo que está lá em cima, desculpa, aquilo não é, é surfar na maionese, mas a maionese já estragada e, portanto, é altamente indigesta, não é? E, já agora, como temos só um segundo, deixe-me referir a situação na Venezuela, que queríamos abordar, mas não tivemos tempo. Não temos tempo. Também é o início de algo ou o fim do chavismo. Sim, profundíssima preocupação, nomeadamente com a comunidade portuguesa. Esse é que é o ponto. Que aquilo está na ruptura e não sei, ali também não sei o que é que aquilo vai dar. Ou Chávez sai com um golpe palaciano, ou temos confronto sério nas ruas. Nós teremos certamente alguns desenvolvimentos, porque todos os dias surgem notícias novas sobre a Venezuela e tentaremos abordá-la na próxima semana. Muito obrigado, António Vitorino e ao Pedro Santana Lopes. Voltamos a ver-nos na próxima terça-feira aqui na SIC Notícia. Agora de regresso a ti.